Bem-vindo a mais um episódio do Fisiotalks. Eu sou a Marcela, fisioterapeuta, especializada em reabilitação de cirurgias plásticas. E eu sou Ana Cristina, fisioterapeuta especializada em disfunções e pós-operatório de cabeça e pescoço. Hoje, o nosso assunto é sobre o posicionamento digital na fisioterapia. Um assunto que está bem em alta, muito importante para quem quer empreender e se destacar no mercado. E para falar disso, a gente tem uma convidada muito especial, Bettina Fascarini. Ela que é fisioterapeuta pélvica, tem uma atuação bem voltada para o trabalho com as gestantes e é uma presença bem forte no digital também. Ela tem um Instagram aí com mais de 460 mil seguidores. Seja muito bem-vinda, Bettina. Obrigada, Ana. Obrigada, Marcela. Já queria começar parabenizando vocês. Que iniciativa legal, né? Obrigada, eu que sou uma apaixonada pela fisioterapia, fico muito feliz em ver fisioterapeutas empreendendo. Mais ainda, fisioterapeutas querendo ajudar outros fisioterapeutas a empreender. Então, parabéns. Muito obrigada. A Bettina também, ela é além de infoprodutos também, ela é uma fundadora, né, da Escola Materna e é uma referência, assim, na área de pélvica obstetrícia. Então, vamos lá. A gente quer começar perguntando para ti um pouquinho mais sobre como começou essa tua trajetória na fisiopélvica, né? Como que despertou esse olhar para ti, para essa área da fisioterapia? Ótimo, Ana. Encurtando uma história longa, né? Eu nunca quis ser fisioterapeuta, assim, pra ser muito específica, assim. Sempre quis ser médica. Por uma série de fatores, assim, inclusive de não ter acesso tão fácil, assim, à faculdade. Eu acabei entrando na faculdade de fisioterapia e no começo da faculdade eu amava, porque era muito parecido as matérias com o que eu imaginava que eu ia encontrar na medicina. Então, eu amava histologia, amava bioquímica. E quando começou, assim, aquela fase das especialidades clínicas, aconteceu que eu não me identificava com o dobra isquítica da ortopedia, eu não me identificava com a neuro. Nossa, neuro, eu fugia, nada contra a neuro, mas assim, eu não me identificava. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser estagiária na Santa Casa de Porto Alegre por mais de 3 anos. Então, eu tinha uma carreira mais ou menos encaminhada na Cardio Respiro. Eu trabalhava na fila de transplante de pulmão e no pós-transplante. Então, aconteceu que eu não estava muito feliz com a fisioterapia, mas eu tinha ali um caminho trilhado para Cardio Respiro. Sei que vocês também assistiam os episódios, vocês também estavam com o pezinho na Cardio Respiro, né, no hospitalar. Parece que é um marco, né? É uma porta de entrada, É uma porta de entrada. E, enfim, eu já estava pensando mesmo o que eu ia fazer depois da formatura, porque eu não estava feliz sendo fisioterapeuta. Até que eu me formei na faculdade, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu sei que naquela época já era uma grande raridade ter saúde da mulher na faculdade. Hoje já é mais comum, né? Inclusive é uma disciplina obrigatória, mas assim, do jeito que eu tive, foi um grande privilégio, porque eu tinha muito acesso a pacientes, ao hospital. E eu sei que isso não é uma prática comum na graduação. Geralmente quem segue a área da saúde da mulher acaba seguindo depois, por uma coincidência, porque alguém indicou, enfim. E eu me apaixonei. Então, assim, não foi uma virada de chave, assim, nossa, conheci no primeiro dia, já me apaixonei. Mas, assim, não era tão ruim estar no centro obstétrico. Não era tão ruim atender a incontinência urinária. Eu tive uma professora também, acho que todos nós passamos por alguma professora que foi importante, né? Inclusive, nunca falei para você, professora Patrícia, você tem o meu coração. Que ela sempre foi muito, muito gentil, assim, no ensino, de dando as oportunidades pra gente, mostrando assim, olha, talvez seja o que você quer. Porque é uma área com muitas barreiras. Barreiras, inclusive, de, poxa, você vai estar ali trabalhando com a região íntima da paciente. Pra você lidar com disfunções sexuais, por exemplo, você tem que estar muito bem resolvida com a sua sexualidade. E eu me encontrei ali. Foi assim, realmente, eu sentia que eu tinha um tempo perdido, porque era o último ano da faculdade, praticamente. Então, eu já tinha assistido tantos congressos, tantos cursos na Cardio Respiro, e agora eu tinha que correr atrás do prejuízo. E foi assim que aconteceu. Então, graças à professora Patrícia, eu lembro que quando eu tava saindo para me formar, meu pai me falou o seguinte: Bettina, no último ano, você tem 1 ano para se formar, daqui a 1 ano vai acabar a mesada, porque eu estudava numa faculdade pública, integral, então eu não tinha opção muito de trabalhar, né? Minha bolsa do estágio era o meu salário, mas eu também ganhava uma mesada. Se formou, agora você vai ter que se virar, você tem uma profissão. Né? Você não tá desempregado, você tem uma profissão, se vira. E aí eu lembro que eu me formei no dia 8, no dia 10 eu já tava com as minhas primeiras 2 pacientes que eram do hospital. Elas tinham DPOC, né? Tinham enfisema pulmonar, tossiam muito, tinham escape de urina. E falavam, dona Bettina, quando você se formar, que me chame, me avisa, eu quero ser sua paciente. Então foi legal, assim que começou. Já foi rápido, já atendendo pacientes particulares. Já foi diretamente pra área que tu querias também, né? Da pélvica, que tu acabou descobrindo no final ali, né?
Foi bem isso, Ana. Assim, o que eu sinto é que acredito que o intuito de vocês, de trazerem convidados, é para que a gente conte um pouco da história e ajude as pessoas a se identificar e até ter um pouco de coragem, né? Exatamente. E eu só quero pedir, assim, para que quem estiver assistindo, que não se compare muito, porque eu sinto que em algumas coisas eu fui muito mais vida louca, digamos assim, sabe? Eu nunca tive muito medo de empreender. Tem uma frase que eu gosto bastante, quando você me conta quem você é, eu sei quem você é, mas quando você me conta quem seus pais são, eu te entendo. Então, eu vim de uma família emergente, de pais que tinham muito pouco e conquistaram tudo através do empreendedorismo. Então, eu não vim de uma família que me dizia, se você não fizer concurso, a sua vida tá perdida. Eu não vim de uma família que dizia que você tinha que ter muita estabilidade, de uma CLT. Eu vim de uma família empreendedora. Então, para mim, foi meio que natural empreender. Então, embora isso tenha sido uma bênção, porque acelerou um pouco o meu processo, também foi até uma maldição, porque eu passei por processos que eu não estava pronta para passar muito antes da hora. Me forjou, né? Hoje, né, olhando para trás, deu certo. Mas para muitas pessoas, eu sei que o empreendedorismo também tem um cemitério meio silencioso, né? De fracasso. Mas é o que a gente comentou, né? Tipo, a gente nunca tá pronto. Nunca. Tu tem que ir, tu não pode perder a oportunidade, na verdade, né? A gente tem que ir. Foi o que tu fez, que alavancou a tua carreira, né? E eu também tive, assim, não sei se foi sorte, se foi Deus, mas eu também tive uma grande oportunidade. Que tudo isso aconteceu no momento em que pouco se falava de redes sociais. Então, acredito que é o tema do episódio também. Eu tive essa grande sorte mesmo. Eu acredito que tem esse cunho de sorte. Nem sempre é só a nossa competência que está envolvida. De ser um momento de ascensão das redes sociais. Então, a gente ainda estava todo mundo no Facebook. E a gente estava olhando para o Instagram. E já estava olhando para o YouTube. E eu sou natural de uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, chamada Taquara. E eu estudava em Porto Alegre, na capital. Então, eu não era filho de pai rico. Eu não tinha amigo médico para me indicar, eu não tinha conhecidos, eu não tinha até uma rede de contatos, assim, um mailing para disparar. Eu precisava atrair pacientes de outras formas. E depender do boca a boca não era uma opção, assim. Eu entendo que hoje o boca a boca, ele é muito forte, ele é muito barato do ponto de vista, né? Você não paga para ter um paciente, mas naquela hora eu precisava de dinheiro. E naquele momento a minha ajuda, mas não sustenta tudo, né? Talvez até sustente, sei lá, quando você tá num momento muito forte, estabelecido naquela cidade. Mas eu não tinha essa opção naquele momento, né? E então eu encontrei as redes sociais. E eu lembro que quando eu falei pra vocês que no dia 10 eu já tava atendendo, parece muito glamouroso, né? Mas na verdade eu subloqueei uma sala por um turno na semana, na segunda-feira, porque eu não queria perder aquelas pacientes, né? Não queria correr o risco delas não quererem. Mas ninguém sabia que era só um turno. Então, sabe aquela frase assim do fake until you make it? Então, eu queria me sentir uma fisioterapeuta que tinha um consultório, que tinha um endereço, que tinha. Eu tinha economizado para aquele momento também, né? De início. Então, comecei com as redes sociais e as coisas. A internet, ela premiava muito, antigamente, o orgânico, né? O orgânico, pra quem não sabe, é quando você não paga, né? Pra seu post ir mais longe. Então, eu cresci muito rápido nas redes sociais. Isso foi que ano mesmo? Isso foi... Ana, posso estar te mentindo, tá? Mas foi entre 2016 e 2017. Foi 2017. 2017, isso. E ali tu já começou no Instagram? Já começou... No Instagram direto. Isso aí. Inclusive, se você for, assim, até o final, foi 2017. Meu primeiro post no Instagram. E ao mesmo tempo, assim, o meu pai tava fazendo uma força... Meu pai e minha mãe estavam fazendo uma força-tarefa no interior para que eu voltasse. Eles queriam muito que eu voltasse, assim. Não sei se vocês são de Florianópolis mesmo. Eu sou do interior também. Eu nem aqui, mas eu sou do Rio Grande do Sul, sou do interior também. E o sonho do teu pai era te trazer pra lá? Não, meu pai, pelo contrário. Ele queria que eu fosse. Ele falou, não dá. Se tu quer essa área que tu escolheu, não dá pra ficar aqui. Acho que pela questão da área também tem um pouco essa diferença, né? Ele via Florianópolis como uma possibilidade de... É um local de mais cirurgias, mais cirurgiões, e é lá que tu vai crescer. E quando eu me formei, não era nem a área que eu queria, né? Eu só por ser fisioterapeuta, meu pai disse assim, isso aqui não vai dar certo, imagina. É cidade pequenininha, minha cidade tem 5 mil habitantes. Então, então tu vai ter que ir pra capital, ou tu vai pra Porto Alegre, ou Florianópolis, aqui mais perto. Daí eu vim pra Florianópolis. Ótima escolha. Eu amo Porto Alegre, mas Florianópolis tem seu valor. Sim, exatamente. Então,
o meu pai tinha o oposto, assim, ele queria que a gente ficasse perto, né? Embora ele sempre me apoiou, não, pai, não tô falando mal de você, mas eu entendo que ele fez uma força-tarefa por ver que tinham muitas mulheres que podiam ser minhas pacientes lá, né? E não tinha essa especialidade na cidade. Então, por que eu contei essa história específica? Porque enquanto eu nas redes sociais atraía as minhas pacientes para serem atendidas em Porto Alegre, o meu pai começou como um cabo eleitoral na cidade a contar para todas as pessoas que a filha dele consertava a porta do xixi. Então, ele chegava nos lugares, eu lembro direitinho. Um dia eu fui visitar ele foi numa cafeteria e ele falou assim: se você conhecer alguém que tenha problema na porta do xixi, escapes, por exemplo, não é normal. Não é normal e a minha filha conserta. Inclusive, se você quiser, eu sei que esse é um assunto bem delicado, pode pedir pra Ângela, minha mãe, o telefone dela, que depois ela te passa, ela é super discreta. E aí, com isso, eu abri... melhor marketing que esse não existia, né? E é por isso que eu falo que a cidade pequena, ela também tem seu valor pra empreender, porque é muito mais fácil você ser conhecido numa cidade pequena, né? De você fazer seu nome. Então... Mas que não tenham tantos pacientes, mas lá tu é a filha, né? Tu tem o teu nome na cidade. Com certeza. Talvez não tenha, assim, um grande volume de pacientes, mas você consiga ser conhecida mais rápido, você vai ser mais fácil, assim, é mais fácil de se destacar, inclusive se você fizer o mínimo. Se você estudar um pouco a mais, se você tiver uma tecnologia a mais, se você... É mais fácil da pessoa te escolher por você ser essa fisioterapeuta melhor, né? Claro. Então, uma vez por semana, eu ia pra Taquara atender esses pacientes que meu pai arrecadava. E eu comecei a aprender com meu pai aquilo. Olha, eu vou contar pra mais pessoas. Então, uma outra coisa que eu senti, assim, na minha jornada foi que... Eu sei que tem muitas pessoas que falam, eu não tenho apoio. De fato, de algumas pessoas eu não tive apoio. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muito apoio de outras pessoas que eu nem imaginava, que achavam muito legal que eu tava na internet. Então, ao invés de me dizerem, olha só a blogueirinha, as pessoas falavam assim, nossa, olha que legal, segue a Betina. Tem uma amiga chamada Juliana que a empresa... 1/3 dos meus seguidores eram da empresa da Juliana, porque ela falou muito do meu trabalho lá. Então... Foi assim que começou, nas redes sociais. E foi assim que em 6 meses eu já tinha uma agenda lotada. Lotada. Graças ao meu trabalho, eu não vou tirar o mérito disso, mas também nessa sorte. Sim. E esse teu trabalho inicial nas redes sociais e o lotar a agenda foi, então, de forma orgânica. Nesse início, tu ainda não pensava em anúncio, porque a gente tá falando lá de 2017, né? Sim. Não foi com anúncio. Não foi com anúncio, foi de forma orgânica. Eu acredito também que foi porque é um assunto de fácil generalização, né? Então, eu ainda não trabalhava só com grávidas, eu trabalhava com qualquer mulher. Então, a fisioterapia, inclusive na sua pergunta sobre por que eu escolhi a fisioterapia pélvica, claro que foi por afinidade, mas num segundo momento, ela também se tornou uma fonte de pacientes muito boa, assim, uma grande oportunidade. Sim. Não só afinidade, mas aliada com uma oportunidade, porque praticamente todas as mulheres... Todas as mulheres mereceriam uma avaliação com uma fisioterapeuta pélvica para conhecer os seus músculos, ter mais intimidade com a sua região íntima, para ter uma melhor sexualidade, uma melhor função íntima. Mas eu também tenho um grande número de pacientes que têm escapes, que têm dor na relação e, consequentemente, uma relação que dá certo acaba virando também um bebê. E depois, então, se torna minha paciente na obstetrícia. Eu atribuo a isso, Ana, o fato de ser mais, nas palavras de hoje, assim, viralizado. Não que naquela época eu tenha viralizado, mas foi fácil eu cair na boca das pessoas. Das pessoas se identificarem, nossa, eu acho que essa menina... Disso. E desperta o interesse, né? É um assunto amplo, mas que desperta o interesse, porque abrange realmente um público muito diferenciado, assim, específico, né? E quando que tu teve essa virada de chave pra ir crescer no digital? Porque daí ali tu começou no orgânico, mas depois tu foi migrando só pra área digital, né? Então, eu tava pensando sobre isso antes de vir pra cá. Eu não consigo lembrar de uma virada de chave. Assim, de um momento, de uma epifania, assim. Mas foi nesse ano, último ano da faculdade, em que meu pai me deu esse ultimato. Olha, Betina, vai terminar a faculdade, você vai precisar se bancar. E eu passei 1 ano mesmo, eu não fiz festa de formatura. Até no final, minha mãe fez uma confraternização ali, mas não foi aquela coisa assim, nossa, eu vou economizar dinheiro pra... Não, eu não queria fazer festa de formatura, eu queria economizar tudo para, no dia
2 dias depois tá atendendo. Então, eu fiz como... Pensa assim, um jogo de dominó. Que eu fui enfileirando, assim, todas as pecinhas pra no dia depois da formatura, tudo foi caindo, né? Então, eu comprei equipamentos, o mínimo viável pra eu atender. E aí, sua pergunta era sobre como que caiu as redes sociais. Sim. Naquele tempo, não tinham tantos podcasts, não tinha, né, tanta informação, nem sobre como fazer. Mas eu tinha um problema, que eu não tinha contatos. E eu via que no meu Instagram pessoal, eu tinha ali um público. Meu pai já estava fazendo meu cabo eleitoral na minha cidade. E talvez a forma mais rápida de me comunicar com essas pessoas fosse nas redes sociais. Então, eu não sei te dizer, eu não fiz nenhum curso, eu não fiz nada. Eu não tinha nem muitas pessoas pra me inspirar, digamos assim. Mas foi meio que por lógica. Olha, eu também fiz o tradicional. Eu também liguei pra todos os médicos da cidade. Eu também falei com salão de beleza, porque eu imaginava que salão de beleza vai muita mulher, então elas podiam ser minhas parceiras. Academia. Atendi muita paciente de crossfit, por exemplo, que pulava, fazia os agachamentos lá. Então, eu também fiz o feijão com arroz da vida real. Mas o que me potencializou rápido foi a internet, por uma sorte. Por isso que eu atribuo que é sorte, sabe? Não exatamente um macete que eu peguei, o Bitcoin na baixa, sabe? Não foi isso. E em que momento, com 6 meses, sua agenda estava lotada, né? Mas em que momento tu começou a viver mais do digital e foi abandonando essa questão do consultório? Porque hoje tu não atende mais presencialmente, né? Ótima pergunta. Ainda atendo, mas... Falando assim, encurtando a história, parece que foi muito rápido. Mas, na verdade, 6 meses, então, eu tive esse momento da agenda estar lotada. E aquele consultório de sublocação não tem mais espaço pra mim. Eu queria mais horários, não tinha como. Então, eu atendia mais pessoas no mesmo dia. Ficava super cansada. E o que aconteceu foi que, com 6 meses, então, eu assumi uma dívida e abri uma clínica. Então, essa clínica, ela durou 5 anos na cidade de Porto Alegre. E... cheguei a ter 6 profissionais trabalhando junto comigo. E nesses 5 anos, a gente teve um grande boom, né? E esse boom também foi por causa da pandemia. A pandemia foi um dos momentos que foi uma grande tragédia para o mundo, mas que, em paralelo, também eu mais faturei financeiramente como fisioterapeuta, assim, de continuar atendendo essas pacientes, continuar a gestação, ela era um dos critérios em Porto Alegre que você poderia continuar os seus atendimentos. Então, durante esses 5 anos, a gente manteve ali o nosso atendimento na clínica. Só que o que aconteceu, Ana? Aconteceu que, na medida que eu crescia nas redes sociais, e eu comecei pequeno, eu comecei com 0 seguidores. Depois, porque eu me seguia no meu perfil pessoal, né? E foi crescendo muito rápido as redes sociais durante a pandemia. E nessa medida que crescia, mais pessoas além do meu círculo de Porto Alegre me seguiam. Então, pessoas do Brasil inteiro, brasileiras que moravam no exterior, me seguiam, porque elas queriam captar alguma coisa que eu fosse passando por ali. E nesse interim, eu também acabei me especializando na obstetrícia, não só como fisioterapeuta pélvica, mas nesse subnicho das gestantes. E a internet, como forma de ganhar dinheiro, assim, uma empresa à parte de educação, ela surgiu justamente porque tinha essa fatia de mercado ali à minha disposição, querendo consumir de mim, pedindo por algo, e eu não tinha como entregar, porque eu só atendia presencial. Então, os atendimentos online começaram a partir disso, até que eu não dava mais conta, né? Eu acho que o sonho de todo fisioterapeuta é encher a agenda, até ele encher a agenda e não querer mais a agenda cheia, né? Então, eu precisei diminuir essa agenda, e foi então que começou o meu programa online para gestantes, Movimento Materno, já tem mais de 15 mil alunas. Eu fico muito feliz, né, por causa disso, porque a fisioterapia pélvica sendo levada para mais pessoas, tendo acesso a mais pessoas. E também tive esse movimento de gostar muito desse estilo de vida, em que eu também tinha esse contato pela educação. Não só pelo atendimento 1 a 1, mas ensinando para que essa paciente se autorresponsabilizasse pelo seu próprio tratamento. E no meu consultório, eu acho que a Marcela também deve passar por isso, assim, geralmente quem faz cirurgia plástica,
ou economizou muito para fazer, ou é uma paciente que tem um pouco mais de valor agregado na consulta, que você pode cobrar um valor maior e tudo mais, por ser uma cirurgia eletiva. Então, no consultório, eu só consegui atingir esse público. O público das pessoas que podiam pagar pela minha consulta. Então, a sensação que eu tive foi de plenitude, que eu continuava atendendo essas pacientes que tinham poder aquisitivo, mas eu também estava cuidando da paciente que estava pelo SUS, que estava pelo plantão do convênio, Que não tinha acesso à fisioterapia pélvica. Então, foi assim que o digital, como fonte de renda, não só como captação de pacientes, surgiu. É muito difícil. É um conhecimento, assim, paralelo à fisioterapia, enorme, ser infoprodutora também, né? Não é só... Eu fico muito triste quando as pessoas falam mal da prestação de serviço. Não sei se vocês já passaram por isso. A gente tem uma pessoa em comum, não sei se você vai saber quem é, mas... que recentemente foi num congresso e conheceu suas professoras. E ela é prestadora de serviço. Ela conheceu suas professoras. As professoras falam assim, você tem que parar de atender. Começa a dar aula. Porque só quem dá aula ganha dinheiro. Quem atende ali, que negócio de ter clínica, que negócio de ter... E, gente, eu acho a prestação de serviço uma das formas mais eficazes de você ganhar dinheiro de verdade, de você ter satisfação com o seu trabalho, com uma complexidade pequena, relativamente pequena para a captação dos pacientes. E o Brasil inteiro ele é formado por pessoas que emergiram através da prestação de serviço. É muito mais fácil você prestar um serviço do que ter um estoque, né? De produtos e vender. Então, voltando, foi assim que eu migrei para os atendimentos online, para o produto, né, de educação. Continuei com os atendimentos presenciais até 2022, quando eu resolvi morar com meu excelentíssimo hoje marido, e a gente foi morar em São Paulo, que era o momento de... Eu morava em Porto Alegre, a gente foi morar em São Paulo. Então, eu vendi minha clínica. Hoje, inclusive, vendi para o meu professor de faculdade. Vendi minha clínica e fui para São Paulo. Lá, eu continuei atendendo presencial uma parcela pequena de pacientes e fui fortalecendo o meu produto online, atendendo online também. E hoje, quando a gente resolveu vir para Florianópolis, eu só atendo presencialmente voluntário, né? Não tenho mais o ponto físico e de forma particular mesmo, só pacientes online e uma pequena porcentagem da agenda. Mas, e hoje, além os pacientes que tu atende, tu também dá aulas, né? Cursos. Então, tu volta à escola, falando um pouquinho da escola materna, é voltado para os pacientes, né? Ou tem ligado, né, que a gente não conhece, ligado aos alunos também. Claro. A colegas fisioterapeutas. É interessante contar de si mesmo, né? É um exercício interessante. Sim. Nessa medida em que tudo paralelamente foi acontecendo, mais fisioterapeutas começaram a me procurar, a me acompanhar. Até porque lá atrás, quando eu não tinha inspiração para o que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou atrair pacientes, eu acabei, de alguma forma, me tornando também uma certa inspiração para que outras pessoas fizessem algo parecido, né? Uma contribuição, né? E aí essas pessoas começaram a me pedir, Betina, me ensina o que você faz, me ensina o que você faz. E eu sempre tive muito preconceito com ser professora de fisioterapia. Eu não sei exatamente de onde surgiu esse preconceito, mas eu tive muito contato, assim, com um ambiente meio não agradável. Um ambiente acadêmico, assim, que um quer puxar o tapete do outro, um quer furar o olho do outro. Eu até quero te ver bem, mas nunca melhor do que eu. E eu não gostava desse ambiente. Então, eu tava me dando tão bem, assim, com as grávidas, com as minhas pacientes, que quando eu via as fisioterapeutas me pedindo curso, eu achava aquilo um carinho. E não necessariamente uma oportunidade, porque pra mim aquilo não fazia sentido. Até que, realmente, chegou um momento em que eu pensei assim, quer saber? Vamos testar. Não custa nada fazer uma turma, vamos testar um projeto de extensão, né? Um curso de extensão. Fiz uma turma sempre online. E essa turma foi um sucesso, foi muito legal, foi muito gostoso essa troca, porque, de alguma forma, eu só atraía pessoas que eram alinhadas, né, com o que eu pensava. Então, a gente teve algumas turmas desse curso. E em 2022 também, coincidente com a venda da clínica, eu conheci um reitor de uma faculdade que me convidou, então, para a gente fazer uma parceria e oferecer uma pós-graduação em fisioterapia obstétrica em parceria com a Escola Materna. Então, a Escola Materna, hoje, ela é uma instituição de ensino superior, né? Então, que a gente tem essa pós-graduação online de fisioterapia obstétrica. Hoje, a gente já conta aí com mais de 130 alunas inscritas. Estamos fechando aí
30 formadas em fisioterapia obstétrica. E foi assim, então, que eu me tornei professora de fisioterapeutas, né? Foi uma coincidência e que eu sou muito grata. Hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é ser professora de fisioterapia. Que legal. E no online, assim, no teu Instagram, tu também tem infoprodutos voltados para esses fisioterapeutas ou são duas coisas bem distintas, né? A escola com a pós-graduação para físios e no teu Instagram mais infoprodutos para gestante, para as mulheres mesmo que são tua paciente. Eu gosto de falar que o meu Instagram é de fisioterapia para gestantes. Porque eu não divido que o meu atendimento é fisioterapia e meu infoproduto não é. Na verdade, os dois levam a fisioterapia. E eu sou a pessoa que eu não deixei de ser fisioterapeuta. Eu vejo muitos colegas que começam a crescer na internet e eles abandonam. Eu falo para grávidas, mas eu não me identifico mais como fisioterapeuta. O que eu falo é até como se eu quisesse ser confundido com outra coisa que não sou de fato. Não, eu sou uma defensora da fisioterapia, tanto que no meu próprio infoproduto, ele te dá uma certa convencida a buscar um fisioterapeuta. Se você não conhece um fisioterapeuta, me pergunta que eu te indico um. Te indico uma das minhas alunas. Eu posso fazer uma consulta com você, mas assim... eu não sou uma fisioterapeuta que ganhou relevância e desistiu da fisioterapia. Não, pelo contrário. Eu quero fazer com que a fisioterapia obstétrica, a fisioterapia pélvica e a fisioterapia como um todo cresça sempre. E o que tu considera, assim, que foi talvez um diferencial teu? Claro, teve essa questão da relevância pelo momento que estavas vivendo ali, como tu falou de sorte, né? De repente, as redes sociais ainda não eram tão competitivas como elas são hoje, porque hoje é mais difícil, eu acho, se destacar, né? Na rede social. A competição é grande, cada vez os conteúdos mais produzidos, né? Um pouquinho mais elaborado, digamos assim. Mas o que tu acha que talvez foi o teu diferencial, assim, para que as pessoas se conectassem contigo, considerassem que você era uma pessoa autêntica, que era uma pessoa que trazia um conteúdo relevante, que fosse uma inspiração para elas? Que esse conteúdo convertesse, né? Tanto em alunos que foram te buscar, né? Que foram à busca, e os pacientes, né? Eu vou enumerar que não foi só uma coisa. A primeira vai parecer um pouco fora do script, mas eu acho que foi ter uma boa relação com o dinheiro. Eu acho que os profissionais que geralmente têm sucesso na internet ou fazendo seu próprio marketing são profissionais que não têm vergonha de vender o seu serviço, que não têm medo de ganhar dinheiro. Não é nem medo a palavra certa, mas não acham feio ganhar dinheiro, não. E eu acredito que fazer as pazes com dinheiro é um grande primeiro passo. Fazer as pazes no sentido, assim, de o dinheiro chega a mim com facilidade, o que eu faço faz a diferença na vida das pessoas, eu mereço ser bem remunerada pelo que eu faço. Uma consequência, né? Quando eu faço uma propaganda, eu tô vendendo algo para as pessoas que vai fazer bem para elas. Então, eu sei que parece fora, mas na verdade tem tudo a ver. Você ter uma boa relação com o dinheiro, com ganhar dinheiro, foi muito diferencial. Porque eu acredito que se eu não estivesse fazendo aquilo... eu não fiz fisioterapia por amor. Eu não entro nas redes sociais pra falar o meu conteúdo por amor. Eu falo pelo dinheiro. E tá tudo bem. Tá tudo bem ser pelo dinheiro. A minha sorte é que eu gosto muito do que eu faço. E além de ser pelo dinheiro, eu tenho muita facilidade, muito prazer em fazer o que eu faço. Mas o meu trabalho ainda é trabalho. O objetivo do trabalho é que eu me sinta bem remunerada, para que eu realize meus sonhos, para que eu ajude minha família, para que eu cresça, né? Crie meu patrimônio. Então, acho que foi esse o primeiro passo. O segundo, não digo passo, mas a segunda diferencial, eu acho que tem a ver um pouco com coragem, sabe? Coragem é uma virtude que não dá pra gente fingir que a gente tem. Assim, você pode fingir que você tem paciência, você pode fingir que você tem, sei lá, temperança, se você tem... Mas, assim, coragem não dá pra fingir. Ela é medida pelos teus frutos, pelos teus resultados, pelo que você mostra que você de fato fez. Então, não tem nada a ver com não ter medo, tem a ver só com fazer mesmo com medo, né? Então, eu acho que as pessoas ficam muito, assim, inseguras, muito... Até com uma dificuldade de assumir a sua própria covardia, digamos assim. Eu sei que essa palavra é muito pesada, mas com um pouco de dificuldade mesmo de se colocar no campo de ação. Porque, o que vão pensar? Porque, o que... E se não der certo... Tá, se você não fizer nada, não vai dar certo também, né? Se você não fizer nada, também vão falar mal de você. Exato, tenta. Tenta. Em última instância, tenta. Então, eu acho que eu fui um pouco mais... sem vergonha, digamos assim, nesse sentido de
ainda falam muito de mim, não sempre bem, muitas vezes mal, mas ok, isso não vai me parar. Mesmo que me incomode, que me deixe triste, não vai me parar, porque eu sei que lá na frente a conta vai fechar, isso tem um propósito, isso é um trabalho. Eu vejo como trabalho as redes sociais. E como que é esse teu processo de criação? Porque daí tu identifica a tua demanda, né? Tu desenvolver e lançar, né? Um curso, tantos cursos como... e também tu tem, assim, alguma questão de... Eu vejo, assim, pelo teu Instagram ali, né? Que tu fala muito com a grávida. Mas tu tem, assim, algum curso, alguma coisa que tu passa pra grávida? Alguma coisa que elas fazem? Além do atendimento também? Sim, tem um programa de exercícios de fisiopélvica, sim. que é online. E os atendimentos junto com essa gestante, né? Então, tem essas duas formas, digamos assim, de monetizar. Sim. Tanto se ela quiser... É como se ela estivesse comprando níveis de proximidade diferente, né? Então, um nível menos próximo é mais barato, mais acessível, que é o programa de exercícios, como também o acompanhamento individual, que tem um valor maior, porque minha agenda é escassa, mas que ela também tem essa possibilidade, se ela quiser. Eu fiquei curiosa em relação a essa questão. É um trabalho, como tu falou, né? Tu gosta do que tu faz, com certeza. Deu a sorte de gostar do que te faz ganhar dinheiro. Mas dentro da fisiopélvica, como que tu selecionou esse nicho gestantes, né? Então, o que te fez ir para isso? Foi uma oportunidade de mercado que tu achou realmente isso aqui é um público que eu devo investir? Ou daí foi uma questão mais pessoal mesmo, dentro da pélvica, eu me identifico mais com as gestantes, né? Com a parte mais da obstetrícia. Acho que foi um pouco dos dois. Assim, eu não conheço tão bem a cabeça e pescoço, conheço um pouco mais a cirurgia plástica, mas eu acredito profundamente que a fisioterapia na saúde da mulher é a mais próspera da fisioterapia. E eu não falo isso por afinidade pessoal, mas por dados. Porque a gente tem um volume muito grande de pacientes precisando de atendimento e um número muito pequeno de fisioterapeutas formados para atender esse número gigante de pessoas. E por que eu falo que foi oportunidade mais do que afinidade inicialmente? Porque quando eu comecei nessa clínica, que eu abri, né? Tinham especializações de fisioterapia pélvica em Porto Alegre, mais fáceis de acesso, mas dentro das especializações de fisiopélvica, geralmente tem módulos, tem dias lá que falam-se sobre gestantes, mas é sempre muito raso. O mundo da gestante é muito, muito, muito profundo. A gestação, ela vai do céu ao inferno muito rápido. E você tem que ter esse nível de responsabilidade e comprometimento com o atendimento, assim, que você tá tendo dois, né? Então, é um nível um pouco... As pessoas têm muito medo de atender as gestantes. Então, iniciou como uma oportunidade do ninguém saber atender elas. E eu vou começar a fazer isso. Então, na minha clínica, acabei passando a incontinência urinária, passando a sexualidade para outras pessoas e tomando conta disso. Tanto que depois eu fui fazer minha especialização na USP, vivendo em Ponte Aérea, em Porto Alegre, São Paulo, no final de semana, para fazer minha especialização em obstetrícia. Então, começou como uma oportunidade. Preciso cobrir isso aqui, que as pessoas não têm tanto know-how, não têm tanta segurança. E se tornou uma paixão. Porque eu me descobri na fisioterapia obstétrica e acabei fazendo um bom trabalho. E quando mais a gente faz um bom trabalho, mais a gente gosta. Sim. Acho que quando você dá resultado pro seu paciente, você acaba se sentindo satisfeito com o que você tá fazendo ali, né? E, consequentemente, mais tu colhe, né? Porque é um ciclo, assim, né? Vicioso. E tu aprende, né? Traz um bom resultado pro paciente, aquele paciente te encaminha outro paciente, ou ele comenta com o médico dele que acaba, eu não tinha uma profissional para indicar, por exemplo, e aí ele começa a ter essa relação contigo também, e aí vai, né? E aí vai um ciclo, né? Porque tu buscou aquilo, tu teve uma demanda, tu buscou se aperfeiçoar no que tu conseguiu, tu aprendeu, tu passou tu teve resultados com o teu paciente, onde tu vai gostando, né? Tu vai aprendendo a gostar cada vez mais, né? E como é importante essa questão do nicho, né? A gente conversou isso com a Marciele Martins, que teve aqui também, e ela falou uma frase até, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E a gente pensa muito isso, porque a gente acabou escolhendo nichos da fisioterapia também. E como dentro de um nicho, tu ainda consegue nichar mais ainda, né? Ir para um subnicho, como é o teu caso, tu trabalha com pélvica de modo geral, mas teu foco é muito ali com as gestantes, né? Então, tu conseguiu descobrir um universo gigantesco, que com várias possibilidades, até para viver só do online, com vários infoprodutos, enfim. Sim. E explorar bem, né? O nosso caso também, né? Tipo, na dermatofuncional, tem 7 subáreas. Eu fiquei ali na parte do pós-operatório de cirurgia plástica. E ali é um mundo também que, tipo assim...
E coisa que a gente não vê, né? Que a gente falou, a gente não vê na faculdade, a gente não vê até nas próprias pós-graduações, né? Eu já comecei uma pós e, tipo assim, chegou ali naquele período, na parte que eu queria, eu disse, ai, não gosto. Cancelei a pós, fui pra outra. E daí eu vi que, tipo, não ia ter pós que ia me mostrar aquilo. Daí quando tu vai estudando e buscando curso, eu fui indo em cursos especializados mesmo, né? Porque na pós não me mostrou muito. Então, daí tu vai vendo como tem muita coisa pra gente abordar, né? Então, tu vai ficando cada vez mais específico, né? Aquele E nicho. a pós-graduação, tu trabalha com isso também, né? Mas eu acho que a pós-graduação, ela te dá uma... Eu penso assim, né? Ela te dá uma visão muito ampla de tudo que tu pode abordar ali, né? Mas se você quer se aprofundar numa coisa específica, tu acaba tendo que... Cabeça e pescoço também foi assim, né? Via de tudo, mas, por exemplo, eu não trabalho muito com a parte de reabilitação vestibular. Apesar de após ter abordado esse conteúdo, a gente fez estágio nisso, mas naquele universo de várias possibilidades, eu subnichei também algumas específicas dentro de cabeça e pescoço, né? De que ela te abre os olhos para o que é possível. Sim. Né? E te desperta, às vezes, como é legal isso aqui que eu não tinha pensado ainda. Né? E aí, de repente, agora, a partir disso, eu vou buscar mais coisas, né? E a demanda que o teu paciente também faz, né? Tu buscar, às vezes, parece coisas que tu nunca viu, que tu nunca pegou, e ali tu vai buscando e aperfeiçoando numa área, um ponto específico, né? É bem isso. E o que tu dirias, assim, pra quem quer... Eu tenho amigas da fisiopélvica que, inclusive... Mandaram perguntas, estão acompanhando. Ai, que legal. Beijo, amigas da Ana. Amigas que já estão aí começando a se posicionar também no digital, já enxergam, né, o potencial de crescimento da fisiopélvica no digital. E uma das coisas que elas queriam saber, né, dicas para quem tá começando a transicionar dentro dessa área, né? Eu tô saindo do consultório e começando no digital, mas com a intenção de realmente viver do digital, né? O que tu traria, assim, de conhecimento valioso para contribuir? Difícil a pergunta. É uma pergunta difícil, assim. Eu vou tentar responder essa, não tanto afunilando para a saúde da mulher, tentar responder como fisioterapeuta, né? Como um todo, assim. Uma das coisas que eu acredito é... Eu sou fã do empreendedorismo. A fisioterapia, empreender na fisioterapia me deu tudo que eu tenho hoje. Que não é muito, mas assim, me satisfaz. Eu me sinto muito bem remunerada, eu me sinto... Eu gosto da minha biografia como fisioterapeuta. Mas o que eu vejo hoje, que eu faria de diferente lá atrás, quando eu comecei, seria criar um plano, uma visão de negócio baseado no estilo de vida que eu quero ter. Então, assim, muito bom. Não tem nada a ver com tem que ser empreendendo. Talvez o estilo de vida que você quer viver comporte um atendimento no hospital que tem uma certa estabilidade, você está tudo bem com esse salário. Talvez o estilo de vida que você quer viver comporte um concurso público. Eu não consigo me ver feliz num concurso público, porque eu sou muito criativa, eu não gosto de teto, né? Eu gosto de me desafiar para, enfim, bater minhas metas e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque se você não está disposta a viver num estilo de vida empreendedora, talvez seja um ótimo momento para você não passar para o próximo passo. Por quê? Porque o estilo de vida empreendedor, ele é justo que muito custe o que muito vale, já dizia Santa Teresa d'Ávila. O estilo de vida empreendedor, ele te cobra um preço muito alto, especialmente no começo. É como se fosse um bebê recém-nascido, que no começo ele te dá muito trabalho e pouca satisfação. Muitas mães, eu pego elas exatamente nesse momento, pergunto o que eu fiz na minha vida, por que raios eu fui empreender, por que raios eu fui botar toda a minha reserva financeira aqui nesse consultório, aqui nesse negócio, aqui nesse tráfego pago. Então, é muito importante que, se você não tiver um modelo de negócio muito baseado no estilo de vida que você quer viver, como visão, o seu plano vai morrer na praia. Você vai voltar pro estúdio de Pilates, você vai voltar pro hospital, e tá tudo bem voltar pro hospital desde que isso esteja comportando a rotina que você quer. Então, essa revelação me veio muito tarde. Eu acho que... Não muito tarde, porque acredito que as coisas têm que vir no tempo certo, mas se eu tivesse tido esse conhecimento antes, eu teria começado diferente. E teria resultados diferentes, provavelmente. Eu gosto muito do atendimento. Eu acredito que eu não seria uma boa infoprodutora com um bom produto digital que venda tanto se eu tivesse tirado a mão do meu paciente vida real. Então, assim...
eu vejo muitas pessoas indo pra internet porque ela é sedutora, né? Eu vou trabalhar de casa, eu não vou ter consultório. Tem uma escala muito grande. E realmente isso acontece, isso tem um potencial, mas a diferença entre a semente e o fruto é um tempo, é um cuidado com essa semente, é um cultivo ali pra ela, até que ela se torne o que você quer. E muitas vezes ela não se torna o fruto exatamente como você quer, e tem que plantar de novo, até que a lei da semeadura, ela não falha. E por que eu quis dizer nesse sentido? Porque eu vejo que muitas pessoas se perdem nesse... Tá bom, é uma outra profissão. Ser infoprodutor é uma outra profissão, além de ser fisioterapeuta. Então, eu percebo que as pessoas acabam se perdendo estudando muito sobre marketing, estudando muito sobre tráfego, estudando muito sobre como fazer vídeos virais, como não sei o quê. E aí, você acaba esquecendo de ser fisioterapeuta. E você até acaba sendo uma fisioterapeuta pior, porque você se distanciou da sua prática. Então, essa é uma outra dica que eu faria. Além de fazer um modelo de negócio baseado no seu estilo de vida, eu também faria sempre se manter em contato com o paciente. Né? Então, por que eu não paro de fazer os meus atendimentos online e nem meus atendimentos uma vez por semana no projeto voluntário que eu faço parte? Porque se eu perder o meu ouvido do que a minha paciente está me falando, eu não vou ser uma fisioterapeuta boa, a ponto de valer a pena as pessoas me pagarem na internet. Não importa que na internet, não vai ser de baixa qualidade. Né? Então, tem isso. Eu tô pensando agora, tá? Talvez tenha mais espaço. Um outro ponto é ser uma profissional baseada em evidências. Por quê? E que dá resultado para as pessoas, tá comprometida com o resultado, sabe o que tá falando, né? Porque na internet, assim como você tem uma chance de realmente ganhar mais dinheiro, você também tem um alvo muito maior nas suas costas. Então, é um deslize que você fala uma besteira que pode acabar com a tua autoestima. Porque a internet não vai te perdoar. Às vezes, falando a coisa certa, você recebe hate. Imagina se você falar a coisa errada. Então... ser baseado em evidências, além de ser um compromisso, um juramento que você fez na sua formatura, de você entregar para o seu paciente sempre o melhor atendimento possível, baseado em evidências, vai te proteger do hate, porque a internet não é para amadores, assim. Acredito que esse, inclusive, seja o meu maior desafio na internet hoje, que é lidar com a opinião. E é uma coisa que é difícil, a gente tenta separar e é difícil não afetar. As minhas redes sociais são bem menores e ainda assim, às vezes eu posto alguma coisa ali que é baseada em evidência, que a gente sabe que é um recurso, por exemplo, a neuromodulação para o tratamento de zumbido, né? Um recurso comprovado que traz benefício para o paciente. Aí você recebe comentários ali, fraude, né? Não funciona. Pessoas que provavelmente nunca nem passaram pelo tratamento. Ou assim, o tratamento também não é 100% para todo mundo, nenhum tratamento é. Algumas pessoas vão sair um pouco da curva, né? Mas é meio difícil, às vezes, você conseguir não se afetar com aquilo, né? Às vezes eu fico chateada e eu penso, tem tanta gente fazendo um desserviço na internet que acaba gerando nas pessoas esse reflexo, assim, né? De qualquer coisa que eu desconheço, eu vou ali e ataco, né? E às vezes, pela pessoa mesmo que não tá afim de buscar conhecimento, ela desconhece aquilo ali, para ela, de repente, ela fez um tratamento que não teve resultado e ela generaliza achando que ninguém tá sendo honesto ou que ninguém tá trazendo aquilo. Mas é um cuidado que a gente precisa ter diário, assim, constante, né? De tentar não deixar aquilo te afetar, né? A gente até comentou isso no episódio anterior, né? Porque tem a internet, tipo assim, tem gente que faz... É muito bom naquele marketing, mas aí na hora de tu ver como é que é a prática em evidências, não tem, é onde falha, né? Sim. Mas o marketing ali, o que vê, aquela vitrine do Instagram é maravilhoso. E eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade também de ir buscar o que realmente tem profissionais sérios, o que tem evidência, né? Eu acho que tá tudo meio assim polarizado, né? Ou acredita em tudo, e aí tem paciente que aceita qualquer tipo de técnica, qualquer milagre oferecido, uma pílula mágica, e tem os que descredibilizam tudo, né? E não acreditam em nada também, por conta desse monte de profissionais ali que às vezes não estão oferecendo um tratamento baseado em evidências, um tratamento de qualidade, né? E as pessoas também, os pacientes, assim, eles às vezes não procuram, não só na nossa área, mas em todas, né? Tipo, eles não procuram saber quem é o profissional, né? Então, às vezes, tipo, o paciente, às vezes não sabe nem com quem tá fazendo uma cirurgia, né? Eles acham, às vezes, que é um profissional, às vezes é um de outra área, que não tem nada a ver, totalmente diferente. Então, é uma coisa que as pessoas, assim, vão, às vezes, assim, só pelo aquele marketing do Instagram, né? Não, mas ele tem muitos seguidores e tudo isso. Então, isso aí é uma... Quando eu falo que esse foi o meu maior desafio, inclusive foi motivo de parar na terapia, né? Essa coisa
do hate, assim, começou lá atrás, em 2000, quando eu comecei, porque ninguém fazia isso. Então, geralmente, prego que se destaca leva martelada, né? Sim. Então, assim, eu via as pessoas que eu admirava falarem mal de mim. Outras profissionais falando mal de mim. Então, assim, e eu chegava, assim, e olhava pra minha realidade e pensava assim, não, mas o que eu tô fazendo de errado, né? Então, não parar, mesmo que houvessem essas críticas, me ajudou bastante nesse longo prazo. E hoje eu fico assustada, porque assim, quando vocês me convidaram pro podcast, me disseram que, eu sou uma referência. Eu fico pensando assim, espera só um pouquinho. Até pouco tempo as pessoas não gostavam do que eu fazia. E hoje as pessoas pedem pra aprender comigo. Não só vocês, mas as minhas próprias alunas da pós. Falam assim, Betina, me ajuda, eu preciso... Depois da pandemia, se tornou assim... É quase obrigatório você ter um Instagram, porque... Quem não tá na internet não vai ser escolhido pelo seu paciente, né? O seu paciente, ele, mesmo que seja um boca a boca, ele vai te dar uma olhadinha lá no Instagram pra ver quem você é. Então, dentro desse grande desafio que foi lidar com a opinião do outro, assim, como dica, né? Já que o objetivo é dar a dica, é tentar ter muito autoconhecimento, assim, saber quem você é, ter certeza do que você faz tem um propósito maior, vai ajudar as pessoas, que você não tá falando coisas erradas. Se por acaso você errar, como já fiz antes, pede desculpas, se retrata e bola pra frente, segue fazendo o teu trabalho direitinho. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quiçá Betina Foscarini. E acho que, assim, não se abalar nem com as grandes críticas, nem com os grandes elogios. Então, assim, não se deixar o seu ego inflar demais, porque, tem tantos mil seguidores, porque atendeu tal pessoa famosa. Não, eu continuo sendo a Betina, a esposa do Felipe, a filha da Ângela, do Paulo, com os meus amigos, que eu ainda sou isso. Mesmo tendo positivos e negativos, eu ainda sou essa pessoa. Acho que isso pode parecer bobo, mas é um conselho que lá na frente, quando você estiver no campo de batalha, vai fazer sentido. E uma outra dica, assim, para colegas, né? O poder de ter uma educação contínua e um network, né? Tipo, como é que é isso para ti? Que tu dá de dicas para eles. Para todos nós. Acho que a educação continuada, ela é uma obrigação, né? As nossas faculdades, elas estão formando cada vez piores fisioterapeutas. Então, a gente tem cada vez um número maior de faculdades com menor qualidade acadêmica. Então, se tornou, inclusive, depois que eu entrei no mercado educacional, assim, digamos assim, eu percebi que existe uma lógica perversa para fazer com que você nunca pare de estudar, não numa coisa positiva, do tipo, eu sempre vou me manter atualizado, mas numa coisa negativa de você nunca tá suficiente, então você precisa fazer mais pós, mais não sei o quê. E nenhum desses cursos, como você falou, é bom. Tem qualidade ali para valer a pena o investimento que você está fazendo. Então, isso é um grande problema. O que torna a formação continuada praticamente uma obrigação pelo bem do teu paciente, né? Porque se você não continuar se atualizando, você vai ter um problema. E eu acredito que a formação continuada, ela tenha mais de uma forma de ser realizada, né? Não necessariamente precisa ser uma nova pós-graduação, talvez seja num curso acadêmico com alguém que tem uma visão diferente de algo que você já conhece. Eu sempre fui muito autodidata. E graças a Deus, eu nasci numa geração com muito acesso à informação. Então, o PubMed está liberado para todo mundo. Se você tem uma dúvida, qual que é o parâmetro que eu uso para uma neuromodulação, também faço neuromodulação, para incontinência urinária? Vamos procurar um ensaio clínico randomizado dos últimos 5 anos, vamos ver o que protocolo eles fizeram que deu resultado, vamos testar esse protocolo com a minha paciente. Isso é fazer fisioterapia baseada em evidência, isso é libertador. Quando você aprende que essa formação continuada seja de forma autodidata, né? Que você não tá sob controle de ninguém. Você tem esse acesso fácil. Então, eu gosto muito desse caminho de independência, digamos assim. Claro que os congressos te ajudam, os cursos te ajudam, mas esse primeiro passo de você dominar um acesso ao PubMed é o primeiro, assim, de formação... de selecionar outras fontes de estudo e também filtrar a qualidade dessas fontes, né? Sim. Porque também, às vezes, eu escuto muito assim, mas tem artigo, mas qual a qualidade desse artigo, né? Sim. Eu até diria que, talvez, antes de fazer uma nova pós-graduação, um novo curso, que você faça um curso de metodologia científica. Análise de artigo científico, que já vai te dar, assim, abrir um leque pra você, assim, de visão de mundo, que vai te botar na frente de muitos profissionais. Eu tive na faculdade, eu tive uma cadeira de metodologia, mas tipo assim, imagina, eu tava acho que 4ª fase, e daí tu olha, meu Deus, isso aqui, e daí até tu pegando o jeito, tu tá na formatura, de como E eu acho que lá a gente ainda é muito cru, né? Sim. Depois de formado e depois de estar ali na vivência, como tu falou, acho que a necessidade da prática, a necessidade de estudar isso mais a fundo e entender que aquilo
tem total sentido, né? Porque às vezes na formação a gente não consegue fazer a conexão, né? Do que vai ser importante atende, né? pra gente lá na frente, né? Sim, daí quando tu chega no consultório, nossa, esse caso eu nunca vi, eu preciso buscar. E daí é onde a gente é obrigado a usar, né? É verdade. Inclusive, né, ser honesto com o seu paciente. O seu paciente não quer que você seja perfeito, ele só quer que você que faça sentido o que você está fazendo com ele, que você leve ele ao objetivo final, que é a cura, que é o tratamento, enfim, o tratamento de remissão. Então, às vezes, você não vai saber atender um caso, uma bruxaria lá que está acontecendo com o seu paciente, e você vai ter que falar assim: olha, Marcela, eu não sei exatamente o que fazer agora, mas eu vou procurar a solução. Se você tiver um pouco de paciência, vou estudar todos os artigos, vou consultar meu colega que também é especialista, ou até não tenho disponibilidade para fazer isso, mas consulta com esse meu colega aqui, que ele é maravilhoso e ele vai te ajudar. Então, ter esse jogo de cintura é muito bom. E até um conselho muito forte se você recebeu um paciente que veio de outro profissional e ele não está satisfeito com outro profissional, faça um favor pela fisioterapia. Não fique falando mal do outro profissional para se engrandecer, né? Então, você não sabe como é que foi a conversa que aconteceu, aquele tratamento, né? Então, trate bem, com ética, os seus colegas, porque muito provavelmente, se esse paciente for para outra pessoa, a gente vai cortar um ciclo vicioso de cada vez fisioterapeuta falando mal do fisioterapeuta, se engrandecendo como profissional e não engrandecendo a fisioterapia, sabe? Isso também é um mal que a gente não vê com médicos, por exemplo. Você não vê um médico falando mal do outro na frente do paciente. Eles podem se odiar no bastidor, eles podem um criticar o outro, brigar, mas na frente do meu paciente, eu sempre falo bem da fisioterapia. Eu sempre vou agradecer a minha profissão, porque eu sei que lá na frente é um ciclo. Daqui a pouco esse paciente volta pra mim, daqui a pouco esse paciente volta pra uma pessoa que eu gosto. Então, tomar cuidado com a ética nesses casos. Entender que a gente não é perfeito, que a gente também não sabe tudo e que a gente trabalha ali em conjunto muitas vezes com outro colega também, né? A gente encaminha e recebe pacientes, né, de outros colegas e é tão bom quando a gente tem liberdade para ter uma troca, né? De chegar, ai, Betina, tô com uma paciente assim, a gente estagnou aqui, não consigo e acho que tu pode contribuir, que tu pode ajudar, né? Ou vice-versa. Acho que só o paciente tem a ganhar muito quando a gente atua dessa forma, né? Sim, eu tenho inclusive uma paciente, tô passando para Ana. E outra dica, né? Um erro comum, né, que os fisioterapeutas, eles cometem em entrar no digital. Tu acha, assim, que tu observa? Porque tu deve ter muitos, os próprios alunos, né, que vêm tirar dúvidas e sempre perguntar. Do digital, eu acho que o maior erro é a expectativa, sabe? Vou ficar rico da noite pro dia, vou... né, 1.000 seguidores. Vou ter 1.000 seguidores. Gente, seguidor é dinheiro no banco imobiliário, né? Não é dinheiro na conta. Acho que quando você vai começar no digital, a expectativa é ter paciência, as coisas não acontecem do dia pra noite. É uma nova profissão. Se você quer ser fisioterapeuta online, é diferente de você ser infoprodutor. Se você quer atender pacientes online, é um grande nicho que você consegue, que nem a gente estava conversando antes, né? Ter um pouco mais de criatividade, porque não vai ter todos os recursos disponíveis para você atendendo online. Então, por exemplo, eu realmente acredito que o atendimento online sempre vai ser inferior ao presencial. Nada supera as mãos do fisioterapeuta, os recursos tecnológicos que a gente tem. Mas ainda que ele não seja tão bom quanto o presencial, vale a pena a gente dar oportunidade para esse paciente, que às vezes ele mora no exterior, às vezes ele mora longe, não tem acesso a uma fisioterapia, ou às vezes ele não tem nem condições financeiras para pagar o fisioterapeuta que ele queria. Dar esse atendimento online com recursos adaptados, vale a criatividade, com mais educação da paciente nesse atendimento, talvez para dar um pouco mais de autorresponsabilização do processo, mas não deixar ele sem. E eu acredito que, se você quer começar, comece pelo atendimento, porque é um dinheiro mais rápido. É um dinheiro menos complexo de você. É o Pix no dia da consulta. Antes da consulta, você pede o Pix, começa a videochamada e resolve esse problema. Então, essa é uma forma muito rápida de você começar a faturar com a internet. Se você quer fazer um infoproduto, aí você vai precisar de uma formação mais aplicada no mundo do digital, que muda muito rápido. Então, você vai ter que acompanhar essas mudanças. Esse outro erro, né? Demorar muito. Assim... É muito volátil. É muito volátil, as coisas mudam. Então, assim, a dica que eu dou hoje, talvez amanhã não vai funcionar. Mas, como você perguntou um erro focado no digital, eu vou tomar a liberdade de dar um erro da vida do fisioterapeuta, assim. Que é um arrependimento meu.
de não ter... Quando eu olho pra trás, eu acho até que eu era outra pessoa. Quando eu olho pra trás, assim. Que é... Cuide bem do seu dinheiro. Assim... Como eu tive uma grande mudança financeira, assim, eu vivia sempre contando o dinheiro da mesada do meu pai, depois trabalhando de estagiária na casa, e eu comecei a trabalhar e o dinheiro entrava e parecia que aquilo nunca ia acabar. Então, nesse começo, assim, eu era muito irresponsável financeiramente, assim, de gastar muito dinheiro. Eu até ganhava bem, mas, assim, o dinheiro era vendaval na minha mão. E hoje, olhando pra trás, eu fico pensando, gente, como eu era irresponsável. Imaturo, né? Quando a gente é jovem, a gente é imaturo. Graças a Deus, a gente envelhece. Então, cuide do seu dinheiro, invista seu dinheiro, né? Hoje eu tenho um cuidado com o meu dinheiro, porque eu sei o quanto ele me custou, eu sei o quanto de trabalho tem ali, eu sei que aquele dinheiro tem a ver com um patrimônio, com um sonho, com a minha liberdade. Então, não é só do digital, mas fisioterapeutas, cuidem do seu dinheiro. Tem sazonalidade, eu vi que vocês falaram isso no episódio, tem sazonalidade, tem pandemias, tem você com uma licença maternidade, você tirando férias. Então, cuide bem do seu dinheiro para criar esse patrimônio, não precisa gastar tudo que você ganha. E é isso. E assim, a gente tem imprevistos. Eu tive que fazer uma cirurgia e na época eu tava montando meu consultório. Sim, então, assim... Parou tudo, consultório parado. Tava num processo ainda de construção ali de imóveis e tudo mais, aluguel caindo ali, né? Todo mês para pagar e o plano sendo adiado porque os imprevistos acontecem, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque senão é um tiro no pé. Exatamente. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer a Bettina por ter participado. E deixa o teu Instagram para nossos ouvintes te seguirem. YouTube também, as tuas redes sociais, onde o pessoal te encontra hoje online. Legal. Então, meu Instagram é Bettina Foscarini, @BettinaFoscarini, o YouTube também. E se você é fisioterapeuta e tem interesse em entrar na área mais próspera da fisioterapia, que é a saúde da mulher, o marketing é a alma do negócio, né? Siga a Escola Materna, que é a nossa instituição, que a gente tem a nossa pós-graduação. E a gente faz também cursos extremamente acessíveis também para as pessoas, cursos gratuitos, inclusive de fisioterapia obstétrica, porque no final das contas, se o grande objetivo é ajudar mais gestantes, formar mais fisioterapeutas para cuidar de gestantes também faz parte do meu propósito. Exatamente. Muito bom, muito obrigada pela tua participação. Obrigada aos nossos ouvintes também, por todo mundo que vem acompanhando, mandando feedbacks positivos, participando aí das enquetes. A gente fica muito feliz com a interação de vocês. E para quem não assistiu todos os episódios, eles estão disponíveis lá na íntegra no Spotify, no YouTube. E nos tragam sugestões, dicas aí de próximos convidados, temas. Vocês querem ver aqui, né? Os temas para os próximos episódios, que tem muita coisa boa para ser abordada aqui ainda, para contribuir com o crescimento profissional de vocês. Muito obrigada.